Nesse vídeo eu vou falar sobre sistema de equações do primeiro grau de um ângulo diferente. Por que de um ângulo diferente? Porque eu vou fazer uma pequena revisão para um provão do segundo bimestre 2024 para o oitavo ano do ensino fundamental. Eu trabalho aqui com a turma de oitavo ano e atenderam e vou fazer essa pequena revisão para quem mais tanto para os alunos de minha turma, como também para quem mais interessar. O assunto é sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Olha, aqui vou trazer uma situação problema. Pedro é um garoto muito estudioso que sempre leva os estudos muito a sério. Certo dia, ele e seu amigo Carlos foram a uma lanchonete. Pedro consumiu 4 coxinhas e um refrigerante e pagou R$ 14. Carlos consumiu 2 coxinhas das mesmas e 3 refrigerantes também do mesmo e pagou R$ 12. Pedro quer ir novamente à mesma lanchonete e consumir uma coxinha e um refrigerante. Quanto ele pagará? Então veja que está dentro aqui de uma situação problema. A gente vai transformar isso no sistema de equações do primeiro grau. Vou chamar aqui coxinha de x e refrigerante de y. Poderia chamar de C e R, mas parece que os alunos estão mais acostumados com X e Y, não é verdade? Aqui, quando diz que o Pedro consumiu 4 coxinhas, eu represento por 4x. Um refrigerante eu represento por Y. O pagamento foi R$ 14. Aqui eu já tenho uma função, né? Essa equação, na verdade, é uma função. Tem x, tem y e varia no formato de uma função. Já Carlos consumiu 2 coxinhas, então eu vou colocar aqui 2x e 3 refrigerantes e pagou R$ 12. Aqui está um sisteminha de equações do primeiro grau com duas variáveis, né? X e y. E como resolver? Olha, tem inúmeras formas. A mais simples que eu conheço chama-se fórmula da adição, método da adição. Consiste em você achar duas quantidades opostas da mesma letra e uma quantidade dessa eliminar a outra. Por exemplo, vamos reescrever a primeira equação igual era e vamos multiplicar a segunda por menos 2. Isso vai nos dar menos 4x aqui, que elimina 4x. Sempre você vai no método da adição, você vai buscar achar dois opostos, porque na matemática os opostos se eliminam. Agora, esse menos 2 você não pode multiplicar só pelo primeiro. Tem que multiplicar por todos aqui, ó. Menos 2 vezes 3, menos 6, menos 2 vezes 12, menos 24. E aí, olha, simplifica. Aqui, os opostos se eliminam. Se você tem 4 coisas e perde essas 4 coisas, acabaram essas coisas, né? E y menos 6y é menos 5y. Se você tem 1 e deve 6, você paga esse 1 e continua devendo 5. Se você tem 14 e deve 24, você paga 14 e continua devendo 10. Aqui a gente vai mudar os sinais, né? 5y igual a 10, y igual a 2, porque é 5 vezes 2 que dá 10. Aí você achou o valor do y, você volta lá, ou na primeira, ou na segunda equação, e acha o valor do x. Olha, 4x mais 2 é igual a 14. Aí, às vezes, o aluno pergunta, mas já não cortou 4? Na verdade, era só para efeito de achar o valor do y. 4x é igual a 14 menos 2, porque o 2 troca de lado, troca de sinal. 4x é igual a 12, x é igual a 12 sobre 4, que dá 3. Então, achei a solução. O Pedro, na verdade, ele vai pagar R$ 5, que é 3 da coxinha e 2 do refrigerante. Mas tem um outro ângulo que eu vou te mostrar, que é através de uma solução gráfica. Vou te mostrar isso no gráfico cartesiano em forma de função. Se você considerar essa primeira equação aqui, ó, ela é uma função. Aí, quando o x aqui valer 0, o y automaticamente vale 14, porque fica 4 vezes 0 é 0, nada, não influi nem contribui, sobra y igual a 14. Quando no outro caso eu trocar aqui o y por 0, veja que eu troquei o x por 0, poderia ser quaisquer outros valores, mas o 0 é o menor valor. O 0 é o que dá o valor mais resumido. Olha, tirei o y e coloquei 0. Então ficou 4x igual a 14, x igual a 14 sobre 4. Simplificando aqui, dividindo ao meio 14, 4 dá 7 sobre 2. Dividir 14 por 2 deu 7, 4 por 2 deu 2. 7 dividido por 2 dá 3,5.
E aí é só passar a retinha verdinha de esperança em cima desses dois pontos, porque com dois pontos eu consigo fazer uma reta. Agora, vou para a segunda equaçãozinha aqui, vou fazer até de outra cor para você. Se esse x valer zero, fica 3y igual a 12. Y igual a 12 sobre 3, y igual a 4. Então, vou lá no 4, marco y. Agora, se eu puser zero no lugar desse y, olha, vai ficar 2x mais 3 vezes zero, que dá zero, igual a 12. 2x igual a 12, cada x vale 6. Então, eu venho aqui no eixo do x e marco um ponto no 6 e faço uma bela reta ligando eles dois. E no cruzamento está a solução do problema aqui, exatamente aqui, ó. Porque é onde as retinhas se cruzam, quer dizer que é um valor igual para as duas, né? Aqui eu tenho duas funções e um ponto de solução, que é onde eles encontram. Veja que ele vai chegar no eixo x na altura 3 e no eixo y, olha, na altura 2, que é a metade de 4. Olha que bacana. Eu estou mostrando no desenho para vocês, estou desenhando a solução desse sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis para você. Aqui eu quero mandar um abraço à turma do 8º ano A, turma muito bacana, especialmente aqui o meu aluno Pedro, que me passou uma mensagem: professor, eu estou apavorado porque vai ter prova amanhã e eu estou com dúvidas. Então, especialmente para essa turma, para o Pedro, para quem mais quiser aprender, vai aí essa aulinha feita no final de domingo, mas com todo amor e carinho, viu?